Oi gente, eu sou o Leandro e bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um dos da série que eu criei aqui recentemente no canal, onde eu falo sobre a luz e a sombra dos signos. Ou seja, você que é geminiano, ou que tem lua, ou que tem ascendente, ou que tem gêmeos espalhado por todo o mapa. Esse vídeo é para vocês. Por quê? Eu vou falar sobre aquelas características, aquelas qualidades e também vou falar daquele lado desequilibrado, quando a energia de Gêmeos não está muito bem colocada no mapa. Tudo que existe possui dois polos, segundo a lei de polaridade. Quando nós estamos falando de sombra, estamos falando de pontos a serem melhorados, pontos a serem transmutados. Bora lá? Após a vinheta, a gente fala sobre isso. Gêmeos é um signo que lembra bastante o signo de Sagitário, que por sinal foi o outro vídeo que eu gravei aqui no meu canal. Antes desse foi Sagitário. Então, se você é geminiano, se você é sagitariano, vocês precisam necessariamente fazer esse intercâmbio. Ler bastante coisa sobre Sagitário, ler bastante coisa sobre Gêmeos, se informar dessas duas faces da mesma moeda. E apesar de serem faces da mesma moeda, que quer dizer o quê? Que são complementares? Para mim, eles se encaixam muito bem. Isso não acontece com os outros signos. Sagitário e Gêmeos eles são diferenciados porque eu penso que a energia deles é muito similar e eles formam realmente uma dupla dinâmica, uma dupla muito movimentada e que geralmente são relações que dão bastante certo. Obviamente tem algumas divergências, mas ainda assim eles estão falando uma linguagem muito similar. E falando em linguagem, Gêmeos é um signo que conversa bastante, né? São pessoas faladoras. Isso é o estereótipo do signo e geralmente as pessoas param por aí e não analisam muito bem o que acontece além disso. Gêmeos é regido por Mercúrio, super rápido, dá a volta no Sol rapidinho, e isso diz muito sobre essas pessoas. São pessoas de fato que trazem o movimento, que trazem a mudança, que são alto astral, que são engraçadas. Geminianos, de forma geral, eles são aquelas pessoas assim, que eles alegram o rolê. Sagitário também. Eles chegam e contam piada e brinca, são pessoas muito leves, as relações são leves, afinal é um signo de ar. Quando tem ar no meio, as coisas não são densas, as coisas são bem fluidas. Eu gosto bastante do elemento ar porque ele fala sobre a esfera do pensamento, né? Fala sobre pessoas que precisam muito de entender o conceito das coisas. Tem que ter ali uma racionalização, tem que ter uma explicação do porquê que é assim, sabe? Ah, é porque sim, porque é assim. Não, porque assim não é a resposta. Vamos lá, vamos trabalhar ali o porquê de fato as coisas acontecem dessa forma. Gêmeos traz esses questionamentos por ser um signo de ar. E como troca muito com os outros, conversa muito e tem muitos pontos de vista e muda de ideia também muito rápido. Isso diz muito sobre a dinâmica do signo, que é mutável. É ar, uma coisa sem forma, e é mutável, e muda o tempo todo. E é regido por Mercúrio, que dá a volta no Sol rapidinho. Você quer o quê? Uma pessoa estável? Não vai encontrar. O geminiano, ele não traz isso nele. Inclusive, é um ponto desafiador quando está em excesso, porque as pessoas ficam extremamente sem foco. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Falou em curiosidade, o geminiano está no meio porque ele gosta de coisa nova. Inclusive, é um signo que inicia os relacionamentos. Por isso que conversa bastante. Por isso que o geminiano ele tem papo com todo mundo. Por isso que o geminiano ele vai fazer uma amizade, vai bater um papo caloroso com uma pessoa na fila do banco, na fila do supermercado, em velório. O geminiano ele conversa, ele é uma pessoa que ele consegue puxar papo, porque ele sabe um pouquinho de tudo, então assunto é o que não falta. E quando a gente vai analisar os signos do ar, Gêmeos, Libra e Aquário, existe ali uma escadinha, digamos, não sei se é evolutiva, mas uma escadinha de processos, de como as coisas acontecem. Gêmeos é aquele que inicia, então ele puxa o papo, certo? Depois vem Libra. Libra é um signo que harmoniza, Libra é um signo que aprende a se relacionar, porque conversar uma vez ou outra, Gêmeos faz super bem. Agora, existe quando tem ali um afeto, quando tem uma relação um pouco mais próxima, mais estável, Libra está no meio. Porque afinal é um signo que fala sobre as relações, a arte de se relacionar, a arte de ceder para o outro e haver esse equilíbrio nas relações. É um ego mais dissolvido, ela considera a opinião de outra pessoa, tanto é que é um signo muito diplomático. E depois, numa outra face, temos Aquário. É um signo que fala sobre a liberdade. Não é aquele relacionamento de posse, é uma parceria, é uma confiança que se estabelece,
né? Uma liberdade que se estabelece sem a posse. É um tipo de amor, é um tipo de relacionamento diferenciado, não é romântico. Então, se vocês analisarem assim os 3 signos, a gente fala sobre toda essa esfera do relacionamento. Não existe geminiano 100% geminiano. Tem a lua, tem o ascendente, tem outros aspectos que equilibram essa energia. Afinal, energia, tá? Existem outros signos que equilibram tudo isso. Afinal, a gente ficaria muito polarizado. Seria 100% um signo? Pensa só, como que seria difícil. Quando se trata da pluralidade humana, quando se trata das características humanas, não dá para definir a humanidade em 12 signos, né? Mercúrio também rege o signo de Virgem, só que a energia mercuriana em Gêmeos ela é diferente da energia mercuriana em Virgem. Primeiro pelo elemento, porque Gêmeos é ar, então o movimento, a troca, a conversa, a inteligência, não é? A esfera do pensamento, ela flui muito bem no signo de Gêmeos. Agora, em Virgem, existe uma certa focalização dessa energia, porque afinal Virgem é terra, que faz com que as pessoas de Virgem, elas criem técnicas, criem métodos, usem essa inteligência, rapidez, para poder facilitar o cotidiano, para poder criar ali uma forma, uma fórmula para que as coisas aconteçam. Tem uma certa praticidade, um certo pragmatismo. Vamos falar sobre Plutão. Exatamente o que você ouviu, Plutão. Plutão é um planeta que está em exaltação no signo de Gêmeos. O que isso quer dizer? Essa energia ela é sentida de fato em pessoas de Gêmeos que têm uma elevação maior, que têm um nível de consciência superior. Ou seja, que tem uma idade astral elevada, que já encarnou muitas vezes, que já tem ali uma certa noção das coisas. Assim como também tem espíritos, tem geminianos mais jovens que ainda estão passando por várias coisas e não têm essa expansão tão grande. E o que tem a ver Plutão com Gêmeos? É o planeta que rege Escorpião. Então tem todo um trabalho, tem toda uma ligação com o inconsciente, com a profundeza da alma, com os mistérios da vida. E Gêmeos é um signo que busca respostas. Então quando esse geminiano está atuando ali nessa força plutoniana, são pessoas que querem encontrar respostas profundas sobre a existência. Elas querem ir ali fundo, elas se comunicam de uma forma profunda que acessa o interior de cada um. Então o mestre vai ser Mercúrio mesmo. Só que quem está um passo além está fazendo aulas extras também com Plutão. Além de Mercúrio, também aprende com Plutão. São 2 energias que explicam 2 faces diferentes da mesma coisa. Ainda falando um pouco sobre essas diferenças entre os geminianos, porque existem geminianos com idade astral superior e inferior, né? Assim como todos os outros signos. Tem 2 palavrinhas que geralmente são associadas, são consideradas iguais, que é falar e se comunicar. O geminiano que ele não tem tanta evolução, ele fala. Muita gente fala e não é escutada. Muita gente escreve e não é lida, não é? Isso não é comunicar, isso é falar, isso todo mundo faz. O geminiano evoluído, ele está numa esfera superior. Ele está numa esfera onde ele comunica. O resto é só fala. É uma tentativa de chegar na comunicação. É papo furado, é conversa vazia, é gente que fala e não diz nada. Evite ser essa pessoa, trabalhe a comunicação. A busca pelo conhecimento é uma das características marcantes no signo de Gêmeos, assim como também Sagitário. São pessoas que elas estão buscando o tempo todo se informar. Elas gostam muito de ler, elas gostam muito de conhecer as coisas, de trocar informação. Só que o geminiano, ele é assim, ele é meio compulsivo com as coisas. Ele quer um pouquinho de tudo, então na cabeceira vai ter 10 livros que ele está lendo, 10 séries que ele está assistindo, e aí ele vai intercalando entre elas e ele consegue fazer um bem bolado ali que ele não se perde tanto, de vez em quando perde. Mas o geminiano, de forma geral, ele tem interesses múltiplos. Assim como também Sagitário, só que tem uma pequena diferença. Sagitário tem a tendência a se aprofundar em assuntos. Ele quer se tornar um mestre, ele quer ir fundo no negócio. Já Gêmeos, ele não tem muitas vezes o interesse em se aprofundar em tudo. Claro que vão ter assuntos que ele vai se interessar super e ele vai estudar profundamente. Geminianos são pessoas que detestam lidar com a rotina. Eles não gostam de trabalhos maçantes, repetitivos, que tem que fazer a mesma coisa. Gêmeos é ar. Ele precisa ser estimulado intelectualmente o tempo todo, inclusive em relacionamentos. Pessoas que são monótonas, pessoas que não têm nada para poder acrescentar, nada de novo. Se não tiver um orgasmo mental, o geminiano não dá conta de ficar com a pessoa.
Qualquer tipo, amizade, relacionamentos mais profundos, mais de amor. Geminiano não gosta de gente parada, estagnada, que não faz nada além daquilo que já conhece. Nada disso. Gêmeos gosta de movimento. É um signo curioso, que não para nunca. E é interessante porque, como nós estamos falando sobre a lei de polaridade, que existem dois polos para tudo, Gêmeos é um signo que lida muito bem com a dualidade. Enquanto lá em Libra, que também é um signo de ar, tem essa necessidade de decisão, tenho que escolher, eu tenho que equilibrar aqui, Gêmeos não está muito preocupado com isso. O geminiano, ele está tentando, assim, viver aquilo que dá na telha dele, aquilo que ele está afim. Então ele consegue conviver com pessoas diferentes. Ele tem um grupo de amigos, parece uma coxa de retalho, que são pessoas totalmente opostas às outras. Mas, como ele é um signo muito mutável, eles aceitam bem pessoas que pensam diferente, eles aceitam bem esse diálogo, essa troca. Mas por que você pensa assim? Vamos lá, conversa comigo, vai, e fala. E às vezes ele não concorda, talvez ele muda de ideia, porque mudar de ideia também é com o geminiano, afinal tem toda essa energia de mudança, de transformação, de mutação, então ele nunca vai ser um signo fixo. Para isso tem outros, né? Tem leão que é fixo, tem touro que é fixo, tem aquário que é fixo, que é do elemento ar. Então é uma energia diferenciada, é uma energia que traz sempre novo, está reciclando, né? É uma energia da troca constante. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão do oposto, que é super legal, porque quando a gente fala de sombra, a gente tem que sempre tentar iluminar ela com o nosso signo oposto complementar. Sagitário, assim como Gêmeos, são pessoas que gostam de viajar. Não só viagens físicas, de conhecer gente, culturas, locais, mas também viagens mentais. Eles gostam de se aventurar nos livros, nos filmes, nas histórias, nos conhecimentos da humanidade, do mundo, coisas diferentes, coisas ocultas, né? Então a viagem, ela é constante. Às vezes você não tem dinheiro para poder viajar, mas você compra um livro, você assiste uma série e você vai longe. Gêmeos considera as pessoas como se todo mundo fosse irmão, uma grande irmandade. Então, de certa forma, os geminianos são pessoas sem preconceitos. Eles ouvem tantas opiniões divergentes da deles, eles ouvem pessoas que têm tudo diferente, ou em muitos casos igual também, que pensam, que agem, que tomam atitudes, que tem vivências diversificadas. O geminiano ele olha para isso tudo e acha isso muito rico. Então, de fato, são pessoas que têm a mente mais aberta. Elas não costumam julgar a experiência, a vivência do outro, justamente porque eles são essa sopinha de letrinhas. Vem muito das trocas que ele tem com as outras pessoas. E quando você tem troca, você acaba reconhecendo o ponto de vista de outra pessoa, acaba entendendo muitas vezes o porquê daquilo, e você tem um pouco mais de empatia, você olha para aquilo e fala, é o caminho dele, a decisão dele, é o grau de consciência que ele tem. Gêmeos é um signo gregário, então no trabalho, no grupo de família, nos amigos, é aquela pessoa que gosta de reunir, que gosta de conversar, que gosta de trocar. Então é um signo que fala sobre agregar. Gosta muito de trabalhar em equipe, inclusive. Ele gosta que mais gente participe ali do rolê. Nos relacionamentos, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre os geminianos, como que eles se relacionam e como você pode conquistar um geminiano. Vai ter um cardzinho aqui em cima, se você quiser se aprofundar mais. Aqui eu vou dar só uma palhinha do que é o amor pro geminiano, como que ele se relaciona. Bom, Gêmeos é ar, Gêmeos é mutável. Então assim, para Gêmeos é aquela coisa para sempre, enquanto dure. O nosso amor vai ser eterno enquanto durar. Porque depois vai mudar, entendeu? Depois eu posso mudar de ideia, o sentimento muda, as pessoas mudam. Não tem porquê, não tem como eu falar para sempre é muito tempo, né? E as coisas estão se transformando all the time. E eu sou um signo que fala sobre mudanças. Como é que eu vou ser fixo? É impossível, não tem como. O geminiano pode ouvir coisas românticas e ele achar até graça disso, para não falar ridículo. Ele olha e fala, nossa, que piegas. Pode até escrever belos poemas, pode até escrever cartas de amor bonitas, porque tem essa facilidade com a comunicação, os geminianos. Agora, não vai ter essa demonstração de afeto efusiva, meu Deus, eu te amo, e é muita água, e é muito fogo no meio, não. O geminiano e os outros signos do ar, eles são pessoas mais contidas. É a razão. Inclusive, numa face um pouco desequilibrada, tem essa questão de racionalizar sentimentos, que vou falar sobre isso depois também. Os geminianos são pessoas que têm relações muito sutis, muito leves. Então é bem comum um geminiano, depois que ele termina um relacionamento com alguém, namorado, namorada, ele ainda mantém uma relação com a família, ele ainda manda mensagem para a ex-sogra. Ela não some completamente, ela está sempre ali, presente,
como uma amizade, como alguém que teve uma relação ali em conjunto, as pessoas se conheceram, e não é porque terminou que tem que cortar a relação com todo mundo, não precisa disso. Inclusive, namorar geminiano pode ser um desafio por isso, porque se a pessoa for ciumenta, o novo namorado, a nova namorada, pode achar muito estranho esse negócio de ser amigo do ex, ser amigo da família. Você é amigo de ex ou você não tá nem aí mais pra ele? Prefere que ele suma da face da terra? Comente aqui embaixo. E aí, vocês gostaram sobre a parte positiva do signo? Ou seja, a face luz? Pois é, temos dois polos. Agora nós vamos falar sobre a sombra do signo de Gêmeos. Vocês estão preparados? Eu espero que sim. Geminianos, de forma geral, por eles terem interesses variados, eles acham que é saudável, que é legal fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eles percebem em algum momento que não dá conta, porque é humanamente impossível. Por mais inteligentes e rápidos que eles sejam, não dá para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Ela só vai, fica doida, pilhada, estressada, ansiosa. Então eles ficam o quê? Prolixos. Eles não conseguem definir prioridades na vida deles. E é tanta coisa, porque não pode escolher não. Não pode ser uma coisa ou outra, tem que ser uma coisa e outra. E aí já deu errado. Porque quando você faz uma escolha, inevitavelmente você abre mão de outras coisas. E nem sempre o geminiano quer abrir mão, ele quer ter tudo ali com ele. E isso acaba gerando uma certa insegurança, uma certa incerteza nos geminianos, de ter ali que definir, de ter que assumir uma face ou outra. Isso afeta a autoestima deles muitas vezes também. E geralmente a resposta é a de não cumprir aquilo que se estabeleceu. A pessoa ela pode ficar escorregadia. Ela fala uma coisa e faz outra. Ela pode simplesmente te prometer algo e não cumpre. Atrasa, não entrega aquilo que tem que ser entregue no trabalho e coisas do tipo. De certa forma, não assume a responsabilidade. Então as pessoas podem começar a olhar para aquela pessoa como alguém que não é confiável, com alguém que está mudando o tempo todo, que é a face extrema dessa mutabilidade. Sem um controle, né? Sem um certo juízo. A pessoa ela vai fazendo, não tá nem aí, e quando vai ver o negócio tá enorme, e ela tá toda perdida, sem foco, sem direcionamento, e a vida dela bagunça toda, em todos os sentidos. Às vezes ela pode falar coisas demais, e às vezes falar sobre a vida dela, cometer gafes, falar sobre a vida das outras pessoas, porque tem que ter assunto, acaba citando gente e coisas delicadas e pode tender para fofoca, aquela pessoa que você não vai conversar porque ela pode jogar o seu nome no meio da roda. Um outro desafio do signo de Gêmeos é tornar os vínculos amorosos mais estáveis. Como são pessoas que estão buscando sempre a novidade, pode ser bem difícil criar uma estabilidade amorosa. Porque a pessoa está ali, de repente ela já não quer mais e está em outra, então é difícil firmar algo. Alguns geminianos podem sofrer até um pouco com isso porque eles carecem assim dessa necessidade de mudança e nem sempre as outras pessoas vão entender isso, nem sempre vão entender esse espaço e pode ser bem complicado. Numa face negativa é aquela pessoa que não para nunca com ninguém em lugar nenhum, nem em trabalho, nem... enfim, não para quieta. Ela está sempre pulando de galho em galho por conta dessa mutabilidade extremada. Gêmeos é um signo que pode racionalizar muito os sentimentos. São pessoas que elas pensam o amor ao invés de sentir o amor. Que inclusive isso é uma característica bem de signo de ar. Aquário também é bastante assim. Eu acho que só Libra que é um pouco mais equilibrado nesse sentido, porque tem Vênus, tem Lua ali que dá uma afetuosidade para o signo. Agora é a vez de vocês, geminianos, participarem mais ativamente desse vídeo. Eu gostaria que vocês comentassem um lado luz e um lado sombra que vocês têm na personalidade de vocês. Assim a gente pode trazer essa sombra para a luz, transmutar e conversar e trocar ideia com outras pessoas, porque eu sei que vocês adoram. Então vamos interagir aqui no comentário. Combinado? O vídeo está quase terminando, mas antes eu queria oferecer para vocês um presente especial, que é um e-book gratuito, exclusivo, para que vocês possam se aprofundar mais na astrologia. Esse e-book fala sobre a luz e a sombra de todos os signos do zodíaco. Porque nós temos Gêmeos no mapa, realmente, mas também temos os outros signos. E é importante conhecer quando essas energias estão numa face harmônica ou desarmônica. Todo esse jogo energético que existe no nosso mapa astral, que forma todos nós, que tem uma influência muito grande na gente, é fundamental. Então, faça o download. O link está aqui embaixo, ele é gratuito. Bons estudos! Muito obrigado a vocês, geminianos, por assistirem a esse vídeo com mais de 10 minutos. Uma grande vitória para vocês, afinal, vocês não param quieto, então assistir vídeo longo é realmente um desafio. Eu me sinto muito honrado por vocês terem chegado até aqui no final. Além de comentar, eu queria que vocês também curtissem esse vídeo,
compartilhassem ele com outras pessoas e se inscrevessem no meu canal para que eu possa levar essa mensagem e esse conhecimento para mais pessoas. Combinado? Então até a próxima. Tchau.